Então, a nossa aula hoje é uma aula de biologia, Amanda. E, assim, o que eu tenho percebido do Enem em relação ao conteúdo de biologia é uma predominância dos assuntos relacionados à ecologia. Então, assim, tudo que pudesse ser relacionado à ecologia é o que, assim, 50% das questões de biologia estão nessa direção. Então, assim, existem questões de ecologia que são que a gente chama de questões de raiz, assim, é ecologia bruta. Porque existem aquelas outras questões que buscam outros assuntos dentro da biologia, mas que correlacionam com a ecologia de alguma forma. Tipo genética, evolução, entendeu? Às vezes até citologia também. Mas fato é que esse 50% das questões de biologia do Enem são dentro do assunto de ecologia. Aí eu separei essas questões aí que eu já mandei para você, e aí a gente vai discutindo essas questões aí, tá? Então, essa primeira questão, ela diz ali, ó, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Aí eu vou até já pegar uma caneta aqui e já vou destacar esse ponto aqui, ó. Processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Quando ele fala de componentes celulares, Amanda, ele está falando de organelas celulares, tá? Tipo mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, isso são os componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Prestar atenção nessa afirmação aqui também, ó. Metabolismo de síntese mais elevado. Sublinhar direitinho aqui, metabolismo de síntese mais elevado. Dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, uma empresa de produção de hormônios proteicos deseja, a partir do cultivo de células animais, aumentar essa produtividade. Aumentar essa produtividade. E aí, no caso, as 5 células esquematizadas são essas numeradas aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente vai observar que nessas células, 1, 2, 3, 4 e 5, você tem ali dentro componentes celulares em quantidades e tipos diferentes, né? Então, aqui na primeira, a gente tem... Não, todas elas têm os mesmos componentes, só o que varia é a quantidade. Porque tem a legenda aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima tem uma legenda para você olhar o desenhozinho e comparar com a legenda. Então, a célula 1, ela é uma célula que ela tem 2 mitocôndrias, um retículo endoplasmático rugoso, tem uma heterocromatina bem marcante e uma eucromatina reduzida em relação à heterocromatina e o nucleolo pequenininho aqui dentro. Tá? Essa é a célula número 1. O que a gente tem que ver aqui nessa questão é que tipo de célula vai conseguir atender melhor esse pesquisador que quer selecionar uma célula cujo metabolismo de síntese seja maior de todos. Então, a gente acabou de analisar a 1, aí vamos ver aqui a 2. Ó. Tem 4 mitocôndrias, 2 retículos endoplasmático rugoso, a heterocromatina deu uma diminuída, a eucromatina está ocupando mais espaço e o nucleolo também aumentou, tá vendo? Pergunta aqui. Fala. O que seria a heterocromatina e a eucromatina? São componentes do núcleo. São partes que preenchem o núcleo da célula. Ah, sim. Então é como se fosse o seguinte: é como se cada desenhozinho desse ali embaixo,
1, 2, 3, 4, 5, fosse uma célula, aí aqui é a membrana plasmática, estou fazendo de vermelho, aí esse espaço em branco aqui seria o citoplasma, com as organelas, e essa bolota aqui no meio é o núcleo. O núcleo, ele é preenchido internamente por heterocromatina, eucromatina e nucleolo. São componentes que preenchem o núcleo, entendeu? Sim. Então, aqui na célula 2, 4 mitocôndrias, 2 retículos endoplasmáticos rugosos. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho dessas funções, né? Você lembra a função da mitocôndria? Faz parte, né, da respiração celular? Exatamente. Falou em mitocôndria, você logo associa a respiração celular. E o retículo endoplasmático rugoso? É alguma coisa com ribossomo. Isso. Ele é rugoso. Exatamente, você não está errada, não. Ele é rugoso porque ele tem ribossomos aderidos na sua superfície. O que dá essa característica rugosa ao retículo endoplasmático é a presença do ribossomo. E o ribossomo, ele tem um papel importantíssimo na síntese de proteínas. Síntese de proteína. Entendeu? Então, ele quer exatamente isso, ó, hormônios proteicos. Hormônios proteicos. Para eu ter uma célula que tenha uma elevada capacidade de produção de hormônios proteicos, essa célula ela tem que ter mitocôndria em grande quantidade, ela tem que ter retículo endoplasmático rugoso em grande quantidade e ela precisa ter uma eucromatina desenvolvida com a presença de um nucleolo bem desenvolvido. Então, vou até anotar isso aqui, ó. Os componentes necessários são mitocôndria. Não está aparecendo o desenho. Mas você está vendo o que eu estou escrevendo? Não, não estou conseguindo ver, não está aparecendo. Ah, então pera aí que... E agora? Tô vendo. Tá aparecendo agora. Beleza. Então, são esses 4 componentes. Eu vou anotar aqui em cima, ó. Mitocôndria. Precisa ter um retículo endoplasmático rugoso. Por que que tem que ser o rugoso? Porque ele quer hormônio proteico. E o retículo endoplasmático rugoso é ele que faz a síntese de substâncias proteicas, né? Porque ele tem justamente os ribossomos aderidos, né? E aí precisa do nucleolo bem desenvolvido e precisa da eucromatina. Eucromatina. Aí a gente tem que ver entre as opções qual é a célula que atende melhor esses componentes aqui. Se a gente for observar, existem células. Vamos olhar aí a quantidade de mitocôndrias, por exemplo, que é a primeira coisa que vai saltar aos nossos olhos, né? A célula 1 e a célula 5, elas têm duas mitocôndrias. As células 2, 3 e 4, elas têm 4 mitocôndrias. Isso já faz a gente eliminar... Opa, não era para ser isso. Volta aqui. Isso já faz a gente eliminar a célula 1 e a célula 4, por conta da quantidade de mitocôndrias. Tudo bem até aí? Sim. Quando a gente vai para o segundo item, dos 4 que eu listei lá, ó, mitocôndria já foi. Aí a gente vai agora para o retículo endoplasmático rugoso. Olhando agora só para a célula 2, 3 e 4. A célula 2 tem 2 retículos endoplasmáticos, a célula 3 tem 2 retículos endoplasmáticos, a célula 4 tem 4 retículos endoplasmáticos. Então, é claro que a célula 4 ela vai ter uma elevada taxa de síntese de hormônios proteicos. Por quê? É a célula que mais tem mitocôndrias. Mitocôndria ela é necessária porque ela produz energia, né?
É a célula que mais tem retículo endoplasmático rugoso, que é a estrutura que produz esses hormônios proteicos. Então, a resposta é a letra D, a célula 4. Você conseguiu entender a questão? Consegui, sim. Não é das mais difíceis. Aqui o segredo era o quê? Era você saber a função da mitocôndria e a função do retículo endoplasmático. Sabendo essas duas organelas, que assim, desde o sexto, sétimo ano, você deve estudar célula e ouvir falar das organelas celulares, né? Mitocôndria, lisossomo, ribossomo, complexo de Golgi, vacúolos, cloroplastos. Desde o sexto ano você deve ouvir falar disso, né? De repente aqui era só lembrar realmente. Então, vamos para a questão 2. Companhias que fabricam jeans usam o cloro para clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos. Olha a aula que você teve ano passado. Ó. Lembra dos peróxidos? Quando fala em peróxido, qual é o peróxido mais conhecido que você sabe? Não, eu. H2O2, Ah, sim, lembrei. que é o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada. Opa, hidrogênio. Esse é o peróxido mais conhecido. Lembrando que o peróxido, aí eu vou te lembrar das aulas do ano passado. Peróxidos são aqueles casos em que o oxigênio aparece com o número de oxidação -1. Aqui, ó, o hidrogênio é +1, mas como são 2, tem +2. Para dar 0, aqui é -2, o que significa que cada oxigênio é -1. Lembra disso, do ano passado? Lembro. Então, beleza. Então, a questão está falando de peróxidos, que podem ser degradados por enzimas como peroxidases. Ó, terminação ase é para enzima, tá? Peróxido. Então, é enzima de peróxidos. O que a peroxidase faz? Ela pega a água oxigenada e degrada ela. Que a água oxigenada no organismo dos seres vivos, ela é tóxica. Mas aí a peroxidase, ela faz isso aqui, ó. Essa reação que eu desenhei aqui para você, tá vendo? Você tem aqui o peróxido de hidrogênio, ele é decomposto em água e gás oxigênio. É por isso que quando você passa água oxigenada nos ferimentos, dá aquela borbulhazinha, né? Faz aquela espuminha. Aquela espuminha, na verdade, é o quê? É o gás oxigênio se despreendendo das moléculas de água que estão na água oxigenada. Que é ocasionado, porque assim, a água oxigenada, ela naturalmente, ela sofre essa degradação em água e gás oxigênio. Ela naturalmente sofre. Só que a presença da enzima, ela acelera isso daí. Porque, na verdade, as enzimas, elas agem como catalisadores. O que os catalisadores fazem? Catalisadores. Os catalisadores, eles aceleram a reação. Aceleram a reação. Então, eles fazem com que a reação aconteça mais rápido. Então, se a água oxigenada, para sofrer decomposição em água e gás oxigênio, fosse levar um dia, na presença de uma enzima, de uma peroxidase, vai acontecer em 15 minutos. Mais ou menos assim, entendeu? Acelera a reação. Mas vamos continuar na questão. Que pode ser degradados por enzimas chamadas peroxidase. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas na condição de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva. Bom, então aqui é o seguinte. Você está tendo a substituição de uma substância por outra, que é biodegradável,
o cloro ele é uma substância que, quando ele é lançado de forma indevida no ambiente, ele forma substâncias tóxicas, que, se eu não me engano, a gente até viu numa questão de química, na última aula de química, que formava THL, TLH, lembra de uma questão que a gente viu um negócio desse? Lembro Tetracloro, sim. CCl4, tetraclorometano. A gente viu uma questão dessa na aula de química. Ou seja, o cloro lançado indevidamente na natureza, no ambiente, ele leva, ele produz substâncias que são perigosas. Então, as empresas estão substituindo por peróxidos, porque os peróxidos eles são biodegradáveis. E aí, pensando nessa degradação do peróxido, eles estão cultivando leveduras. O que são leveduras? Leveduras são cultivos de fungos, tá? Cultivos de fungos unicelulares, tipo o fermento biológico que a gente usa para fazer pão, que, na verdade, o fermento biológico ele é esse fungo aqui, ó, Saccharomyces. Você pode não saber nome científico de ser vivo nenhum, Amanda, mas desse aqui você tem que saber. Cerevisiae. Esse aqui é o fungo que está presente no fermento biológico, que é utilizado para fazer pão, pizza, cerveja, tá? É esse fungo aqui. E ele, assim, cai muito em questões de prova. 75% das vezes que se fala de fungo unicelular, que se fala de levedura, está falando desse tipo de fungo aqui, ó, do Saccharomyces cerevisiae, tá? Por conta da aplicação industrial e alimentícia que ele tem, né, no uso, fabricação de pães, fabricação de pizzas, a fermentação, né, de pães e pizzas, e fermentação da cerveja. Então, aqui, eles estão inserindo gene, eles estão fazendo uma manipulação genética com a inserção de genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas na condição de clareamento e lavagem, e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Por que eles estão fazendo isso aqui, Amanda? Porque, uma vez que eles fazem esse processo aqui, ó, inserir genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas na condição de clareamento de genes e selecionaram as sobreviventes, é porque essas sobreviventes elas vão ter maior capacidade de degradar o peróxido em questão. Por que elas vão ter maior capacidade de degradação? Primeiro, que elas foram marcadas geneticamente. E eles selecionaram as sobreviventes. As sobreviventes, aí entra até na questão da evolução, né, da seleção natural proposta por Charles Darwin, né? Se ele seleciona as sobreviventes, ele selecionou as mais adaptadas, aquelas que se desenvolveram melhor naquelas condições, que no caso aqui se refere à degradação da peroxidase. Tudo bem até aqui? Ainda não respondemos a questão, a gente só está analisando o enunciado. Aí a pergunta está aqui. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva, dois pontos. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem? Olha, me parece muito boa essa resposta aqui. Porque o objetivo deles estarem fazendo tudo isso descrito aqui no enunciado é diminuir o uso de cloro nos efluentes. Ó, porque, ó, substituindo o cloro, vou até apagar tudo. Substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras. Ou seja, quando eles fazem a substituição do cloro
por peróxido, eles estão reduzindo a produção de substâncias tóxicas que posteriormente são lançadas em efluentes. O que é lançar em efluente? É lançar em rio, né? Todo esgoto vai parar no rio, vai parar no mar, né? Não tem jeito. Então a letra A me parece uma opção muito boa. Vamos ler as outras opções e ver se a gente descarta todas as outras. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida? Claro que não, né? Nada elimina o tratamento da água consumida. Elevar a capacidade de clareamento do jeans? Ali na questão, no enunciado, não falou nada que um é mais eficiente do que o outro. Falou apenas que um é potencialmente mais seguro para o ambiente do que o outro, mas não falou nada de que um é melhor do que o outro no clareamento. Então, descarta também a letra C. Letra D, aumentar a resistência do jeans a peróxidos, também não falou nada disso no enunciado. Letra E, associar a ação bactericida ao clareamento, em nenhum momento falou de bactéria aqui. Leveduras não são bactérias, leveduras são fungos. Leveduras são fungos, então também não é a letra E. Então a resposta certa aqui, realmente, a letra A. O que você achou da questão? Tranquilo? Achei tranquilo. Mas você já tinha ouvido falar nesses termos de leveduras, entende isso aí tranquilo para você? Não, mas lendo assim dá para entender, dá para fazer. Entendi. Lembra sempre disso, Amanda, que o cloro utilizado em processos industriais, se for lançado indevidamente no ambiente, ele gera compostos orgânicos clorados que são cancerígenos. Então, eles causam danos ao ambiente, tá? Lembra sempre disso. Vamos para a próxima questão. Como é que vai para a próxima aqui, que não está indo? Aqui, 3. Corredores ecológicos visam mitigar. Você sabe o que significa essa expressão, mitigar? Não. Mitigar significa acabar, diminuir, tá? Tem esse significado. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações e estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Isso aqui, um trecho tirado da página do Ministério do Meio Ambiente, retirado ali em 30 de novembro de 2017, e à direita a gente vê uma espécie de charge, né? A gente tem aqui uma pequena legendazinha, mostrando aqui o Pontal do Paranapanema. Paranapanema é o nome de um rio que corta um trecho aqui da divisa de Paraná com São Paulo. Não sei se você já viajou por esses lados, mas eu já viajei muito para lá. E quando a gente atravessa o rio Paranapanema, a gente atravessa de São Paulo para o Paraná. É justamente a divisa. E ali tem uma região que tem unidades de conservação. Até porque toda margem de rio ela é protegida por lei. Toda margem de rio, de qualquer rio, ela é protegida por lei. É óbvio que tem lugar que obedece e tem lugar que não obedece isso. Mas aí ele traz aqui essa legendinha, aqui dentro desse círculo. E lá em cima você tem aqui uma área grande, com a carinha feliz. Aí aqui uma outra área grande, também com a carinha feliz. Um corredorzinho entre elas e de um lado e de outro pasto, tá vendo? Que tem até um boizinho pastando aqui, tá vendo? Essa área verde escura é uma área de floresta nativa, vamos assim dizer.
E a área verde clara é uma área de pasto, ou seja, era uma área que era floresta, mas que sofreu desmatamento e virou pasto. A questão ainda não está nesse slide, a questão vai estar no slide seguinte, mas o que eu quero comentar com você aqui? Essa coisa dos corredores verdes, também chamados de corredores ecológicos, a gente tem isso aqui bem perto da gente. Primeiro, vamos pensar na ideia que isso quer passar. Dentro de uma casa, um corredor ele serve para ligar um cômodo ao outro, né? Então, as pessoas elas vão da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, né? Sempre passando pelo corredor da casa. Então, o corredor da casa ele tem essa função de interligar os cômodos. No caso dos corredores ecológicos, dos corredores verdes, eles têm a função de ligar essas unidades de conservação, essas áreas de preservação que estão isoladas, e aí então fazem, né, esse corredor verde, esse corredor ecológico, com o objetivo do que está aqui, ó, o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, o aumento da cobertura vegetal. Esses são os objetivos de você construir um corredor ecológico, de você construir um corredor verde. Porque se você pensar aqui, ó, eu tenho aqui a área A e eu tenho aqui a área B. Aí eu tenho um conjunto de seres vivos que vivem aqui que possuem uma genética de acordo com essa localidade A aqui. Com o passar do tempo, esses seres vivos eles vão se reproduzindo e a variabilidade genética deles não vai mudando. Por quê? Porque eles estão confinados aqui, né, pensando aí quando não tem um corredor, né, sem corredor. E aí o que vai acontecer? Eles começam a reproduzir entre si, com um grau de parentesco muito próximo. Começa a haver reprodução entre mãe e filho, entre filhos ali, entre irmãos, tios. Isso se você pensar, por exemplo, na questão do mico-leão dourado, já que a gente está aqui na reserva, muito próximo da reserva de Poço das Antas e a reserva União, que é um pouquinho mais aqui para cima. Os mico-leões dourados que habitam aí a reserva de Poço das Antas, eles, se não tiverem essa troca de material genético com outras famílias de mico-leão dourado, eles, em pouco tempo, diminuem a sua variabilidade genética e torna eles enfraquecidos em relação à pressão do meio. Então, eles podem ficar mais fragilizados e mais suscetíveis à morte. Então, a variabilidade genética, ela é uma estratégia evolutiva da natureza que possibilita uma maior sobrevivência, uma maior taxa de sobrevivência para as espécies. Então, quando eu faço esse corredor ecológico aqui, ó, ligando a área A e a área B, eu permito que as famílias, se eu pensar aqui em micos-leões dourados, né, as famílias de micos-leões, elas possam permutar de locais e dessa forma ter um cruzamento entre famílias distintas, possibilitando uma variabilidade genética. Estou falando para você, ou exemplificando, com o mico-leão dourado, mas isso serve para qualquer espécie de ser vivo, para plantas, para insetos. Esse mesmo raciocínio ele se aplica para qualquer ser vivo. E à medida que eu vou promovendo esse aumento de área, esse corredor, ele, com o passar do tempo, ele também vai crescendo, ele vai expandindo, promovendo uma espécie de reflorestamento local. Isso está acontecendo aqui muito próximo da gente, porque a Reserva União, ela fica aqui na beira da BR-101, indo para Macaé, você passa em frente a ela. Depois que passa a entrada de Rio das Ostras, indo para Macaé pela BR, você, à esquerda, vê assim, Reserva União. É um local que, quando a gente passa na pista, a gente vê muitos eucaliptos de um lado e outro. Aquilo ali é uma reserva biológica. E tem a reserva biológica de Poço das Antas, que fica em Silva Jardim,
na entrada de Aldeia Velha. O que a administração dessas duas reservas biológicas querem fazer? Um corredor ecológico ligando essas duas reservas, para que os seres vivos que habitam nelas possam estar permutando os seus materiais genéticos. Mas isso tudo eu estou te contando a história e a gente ainda não viu a questão. A questão ela vai estar no próximo slide. Cadê o próximo slide? Vai. Aqui. A questão está aqui, ó. Nessa estratégia, qual estratégia? A estratégia do corredor verde, do corredor ecológico. A recuperação da biodiversidade é efetiva porque propicia o fluxo gênico? Exatamente. É exatamente isso aqui que acontece, mano. É exatamente isso que eu falei para você. Propicia o fluxo gênico. O que quer dizer isso aqui, fluxo gênico? Troca de material genético. Troca de material genético. Então, uma espécie e outra trocam de localidade, e aí elas podem cruzar com famílias diferentes, genético, troca de material genético, promovendo esse fluxo gênico. Intensifica o manejo de espécie? Até possibilita, mas não é isso que o objetivo é a estratégia. Seria plausível, tá? Essa letra B aqui seria plausível. Letra C, amplia o processo de ocupação humana? Essa aqui é absurda. Essa é absurda. Letra D, aumenta o número de indivíduos nas populações? Até acontece isso. Até acontece, mas não é o objetivo da estratégia. Favorece a formação de ilhas de proteção integral? Na verdade, ela trabalha contra a formação de ilhas de proteção integral. O que seriam ilhas de proteção integral? Se a gente voltar naquele esquema, nesse aqui, ó, aqui seria uma ilha e aqui embaixo outra ilha. Mas quando eu faço o corredor, eles deixam de ser ilha. Então, na verdade, os corredores, eles transformam locais que eram ilhas em locais conectados. Porque o que é uma ilha? É um local isolado no meio do oceano, né? No meio do mar. Então, a ideia de ilha aqui não é o que pega bem, não. Porque, na verdade, a ilha, ela viabiliza uma diminuição da variabilidade genética. E, repito, essa informação é importante. Repito, a natureza, ela prefere promover variabilidade genética. Quanto maior for a variabilidade genética para os seres vivos, maiores são as chances de sucesso evolutivo, de sucesso de sobrevivência, entendeu? Então, a natureza entende dessa forma, ela propicia a variabilidade genética. Tranquilo até aí? Tranquilo. Deixa eu saber se eu entendi. Essas ilhas, assim, vamos dizer, elas acabam... Os animaizinhos, né, que estão ali, eles acabam tendo que... Qual que é a palavra? Eles acabam reproduzindo Se reproduzindo com outros seres que são com um grau de parentesco muito próximo. Sim, e aí isso deixa eles mais enfraquecidos, isso pode, sei lá, gerar a extinção deles de alguma forma? Isso. Pode ocasionar uma mortandade em massa. Porque Sim. você diminui a variabilidade genética. Entendeu? Aí por isso são feitos os corredores, para poder eles terem acesso a outros núcleos familiares Isso. E possibilitar, assim, a variabilidade genética através do fluxo gênico. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Show. Aí, Amanda, ó, tá mandando bem. O que é essa questão aqui? Questão... Tá, vamos ver. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. No caso, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Diversos habitats. Os insetos com holometabolia
pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Aí tem ali, o que é aquilo ali? Uma borboleta. Aí tem aqui... Cadê a minha canetinha? Vem cá. Começando aqui. Aqui ela morreu, né? Aqui tem a larvinha. Aqui a lagarta. Criou o casulo. Sofreu a metamorfose. Ficou adulta. E chegou aqui, reiniciando o processo. Então tá ali o ciclo dela. Holometabolia, você já ouviu falar nisso? Não, acho que não. Ele está dando uma dicasinha aqui, ó, sobre o conceito de hábitat e nicho ecológico. Tá? Hábitat é um local onde um ser vivo vive e nicho ecológico é o papel que esse ser vivo desempenha naquele ambiente em que ele vive. Deixa eu pegar investigar uma imagem aqui no Google. Desenvolvimento de insetos. Ver se eu consigo achar aqui. Aqui, achei. Vou te mostrar, que eu acho que fica melhor se você ver dessa forma. Abrir imagem nova guia. Os insetos, eles, de acordo com o seu desenvolvimento, Amanda, eles podem ser classificados em ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. O que quer dizer isso? Ametábulo é quando o indivíduo filhote, ele já é muito parecido com o indivíduo adulto. Ele basicamente ele cresce. O hemimetábulo também. Aí você vai me perguntar, ué, Roberto, mas qual é a diferença de um para o outro? Tem a ver com os nichos que eles ocupam. Tem a ver com os nichos que eles ocupam. O holometábulo, que é o caso aqui a mosca doméstica, eles vão ocupar nichos ecológicos diferentes, tá? Então, ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa falando deles aqui. Pá, 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 pá. Essa aqui também é legal. Quando você leva em consideração o tipo de metamorfose, os ametábolos e os hemimetábolos, eles sofrem metamorfose incompleta. Metamorfose incompleta porque os indivíduos juvenis são parecidos com indivíduos adultos, só que em tamanho menor. E a holometabolia, os holometábolos, tem metamorfose completa, ou seja, o indivíduo jovem ele é muito diferente do indivíduo adulto, que é exatamente o que está acontecendo nesse exemplo aqui, ó, onde a gente tem ali a larva, a pupa e a mosca adulta. É bem diferente o indivíduo juvenil do indivíduo adulto. No ametábolo e no hemimetábolo, não, eles são bem parecidos com o indivíduo adulto. Tá? Vamos ver se a gente acha mais alguma informação aqui sobre isso que possa ilustrar melhor para você. Aqui adulto, muda, aqui não, 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 não. Onívoro, necrolívoro, não, 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 não. Eu queria achar alguma coisa melhor para te mostrar. Mas já deu para você ter uma ideia do que significa essa coisa da ametabolia, hemimetabolia e metabolia. Tem a ver com o desenvolvimento dos insetos, a forma com que se dá o desenvolvimento dos insetos. Ah, Roberto, mas eu não sabia disso, a questão pode me ajudar de alguma forma? Ela está te ajudando quando ela diz aqui, ó, em que a holometabolia, desenvolvimento completo.
que é constituído das fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Igual aquele esquema da mosca que eu te mostrei anteriormente. Tá, mas cadê a questão? A questão está no próximo slide. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Então, esse tipo de desenvolvimento. Qual o desenvolvimento? Desenvolvimento de holometabolia, em que o indivíduo passa pela fase de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Isso está na questão. Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Holometabolia, desenvolvimento completo, que é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. Então, lá na pergunta, ele volta a falar desse ponto. Aqui, ó. Esse tipo de desenvolvimento que se dá naquelas fases está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Aí a gente vai ver as opções e ver o que se enquadra para esse tipo de desenvolvimento de holometabolia. Indivíduos... Isso é só para inseto, tá, mano? Não tem para outros seres vivos, não. Insetos holometábolos. Vamos ver ali. Proteção na fase de pupa. Fase de pupa. Proteção na fase... Na fase de pupa não tem proteção nenhuma, não. Vou voltar aqui no... Você sabe onde que é a fase de pupa aqui? Quando tá no casulo? A fase de pupa tá aqui, ó. Ah, tá. Aqui é o adulto sexualmente maduro. Aqui o ovo, larva, pupa. Aqui então as 4 etapas aqui, ó. Ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro. As 4 etapas estão aqui. Então, dizer que na fase de pupa confere maior proteção, não concordo com isso, não. Na proteção na fase de pupa ele já está exposto. Já está ali, um predador já pode atacar ele, né? Então aqui não está legal, não. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Olha, isso aqui até faz sentido. Até faz sentido, porque produção de muitos ovos, sim. Larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Mas será que esse é o grande benefício desse tipo de desenvolvimento? Eu tenho que ver as outras opções. Se não tiver nenhuma opção melhor do que a B, ela está bem plausível, mas vamos ver. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Essa daqui também me parece boa e me parece melhor que a B. Por quê? Eu tenho dentro de uma mesma espécie de ser vivo que, em diferentes momentos da sua fase de vida, ele está ocupando diferentes nichos. Então, quer dizer, se está ocupando diferentes nichos, impede que haja uma competição dentro da própria espécie. Eu vou apagar aqui, vou voltar lá naquela outra figura, e vou te explicar lá que você vai entender melhor. Olha nesse esquema que está aqui, ó. Pensa comigo, o nicho que a borboleta na fase adulta ocupa é um nicho diferente do que a fase de larva ocupa, concorda comigo? Porque pensa na borboleta. Aonde que fica a larva da borboleta, a lagarta da borboleta? Ela fica nas folhas, comendo folha. Comendo folha. Por quê? Por que ela tem que comer muita folha? Porque ela vai entrar na fase de casulo. Na fase de casulo, ela não vai estar se alimentando, porque ela vai estar ali dentro, sofrendo metamorfose que gasta energia pra caramba. Então, antes de entrar na fase de casulo, ela precisa se alimentar muito. Então, ela está ocupando um certo nicho ecológico, que é o quê? A folha das plantas, para poder comer as folhas. E o indivíduo adulto, ele ocupa o mesmo nicho? Não. Porque onde que ficam as borboletas?
As borboletas, elas ficam voando de flor em flor, que elas se alimentam do néctar das flores. Então, é um mesmo indivíduo, é um mesmo ser vivo, mas que numa fase juvenil está ocupando um certo nicho e na fase adulta está ocupando outro nicho. E qual é a vantagem disso? Impede que haja uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Imagina se eu tenho lagartas e borboletas adultas, disputando pelo mesmo alimento, disputando pelas folhas, por exemplo. As borboletas iam ter mais sucesso do que as lagartas, em algum momento. Ou as lagartas poderiam ter mais sucesso que a borboleta, que a lagarta come mais rápido. De qualquer maneira, teria uma competição entre elas e uma teria mais sucesso sobre a outra. O que esse tipo de coisa para a própria espécie não é interessante. A competição é uma relação desarmônica. Conseguiu entender o que eu estou falando aqui? Consegui, sim. Então, lá nas opções, a gente estava com a B plausível e a C muito melhor, né? Vamos ver as outras ali, ó. Vou botar aqui a setinha maior na C, porque a C ficou melhor do que a B de bola. Então, a letra A a gente já viu que não era. D, ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Ela ingere alimentos em toda a fase da vida? Não. Não, porque na fase de casula ela não come, né? Utilização do mesmo alimento em todas as fases? Parou, né? Nem termino de ler, né? Não. É a Então, C. ó, entre B e C, a C ficou muito melhor. A resposta é a letra C. A questãozinha é que ela começa parecendo ser difícil, né? Porque traz os termos, né? A biologia, ela é caracterizada por isso, né? Esses nomes difíceis, que não sei o que e tal. Mas aí você vai analisando com calma, olha na representação da figura, lá no esquema que ele trouxe. Muita definição estava no enunciado, né? Muita definição estava aqui no enunciado. Então, ele vai te dando pistas que te permitem deduzir a resposta certa da questão. Aí vamos para a questão 5. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais, roedores, aves, répteis e artrópodes. Só um minutinho, mano. Uma briga de gato aqui, achei que tivessem batido na minha gatinha. Meu Deus. Não, mas não foi não. Ela tá dentro de casa. Tudo bem. Então, Amanda, aqui, veja bem, você tem que pensar em duas questões aqui na leitura desse enunciado. Inevitavelmente, você precisa ter uma ideia dos biomas do planeta. Aí você tem lá os polos, tundra, floresta temperada, floresta tropical, deserto. Isso pensando nos biomas do mundo, né? Você deve ter visto isso em geografia ou em biologia em algum momento. Vamos ver se eu pego uma imagem aqui. Biomas do planeta. Do planeta. Ó, tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, campos e desertos. Savana africana, né? Vamos ver isso aqui em imagens, que ilustra melhor. Aqui, ó. Vou abrir imagem novo guia. Ah, ficou pequenininho. Mas dá para você ter uma ideia aqui, ó. Cadê a caneta? Aqui tá a tundra, taiga. Taiga, ela é caracterizada pela floresta de coníferas, os pinheiros, né? Floresta temperada. Aonde que você encontra a floresta temperada?
Floresta temperada, ela fica ali, você pode, assim, geograficamente se localizar como sendo a região do sul do Canadá e norte dos Estados Unidos. São aquelas florestas que, quando, em determinadas estações do ano, no outono, caem todas as folhas. Aí as estradas ficam tomadas de folhas, né? Floresta equatorial, floresta amazônica. Floresta tropical, Mata Atlântica. Savanas africanas. Campos. Aí a gente pode pensar, por exemplo, no Cerrado, né, o interior do Brasil. E o deserto, que você tem ali o deserto do Saara, né, que é um deserto que já foi uma floresta, né? Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. O deserto do Saara, ele já foi uma floresta que, por variações climáticas que o planeta sofreu e movimentação dos continentes, a vegetação ela se desfez completamente porque mudou as condições de existência de vegetação. Porque o solo da floresta amazônica, ele é um solo pobre. Ele não é um solo muito fértil. Ele é um solo pobre. Só que o que acontece? As plantas que hoje ocupam ali a floresta amazônica, elas produzem o adubo que elas mesmas vão precisar. Se amanhã ou depois o desmatamento se tornar muito intenso na floresta amazônica, corre o risco da região da floresta amazônica virar um deserto igual ao deserto do Saara. Porque se você olhar aqui nesse outro mapa, a floresta amazônica ela não está muito distante do posicionamento geográfico do deserto do Saara, não. O deserto do Saara está aqui, ó, norte do continente africano, pegando ali um pedacinho em direção à Ásia, e a floresta amazônica ela está aqui, ó. Pega um pouquinho acima da linha do Equador e um pouquinho abaixo da linha do Equador. Então você vê que a posição geográfica, né, e segundo Wegener, né, os continentes eles já estiveram juntos, né? Então, quando você vai analisando tudo, a preocupação que a gente tem com a floresta amazônica ela é muito grande, porque pode, no futuro, a floresta amazônica se tornar um novo deserto do Saara. E isso traria impactos na temperatura do planeta, assim, significativos. Tá? Porque a floresta amazônica, ela é, na verdade, uma grande reguladora térmica do planeta. Quando se fala em floresta amazônica, a preocupação que a gente tem que ter não é com a produção de oxigênio. Se acabar a floresta amazônica, vai faltar oxigênio? Não. A maior parte do oxigênio que a gente respira, 90% dele, vem das algas que estão nos oceanos. Elas é que são as grandes produtoras de oxigênio, as algas do oceano. A floresta amazônica, ela contribui muito para a regulação térmica do planeta, ou seja, para regular a temperatura do planeta. Além de, é claro, contribuir muito para a produção de chuvas na região sul e sudeste do Brasil. A chuva que cai na região sul e sudeste do Brasil é uma chuva que foi produzida pela evapotranspiração da floresta amazônica. Aí ela migra por correntes de ar, movimentação das camadas de ar na atmosfera, aí desce aqui, encontra uma massa de ar frio que vem do Polo Sul, e aí esse frio com o vapor de água faz com que haja precipitação, né, que é a chuva, aqui pela região sul e sudeste do Brasil. Ó, tô te dando uma aula de meteorologia, hein? Tá doido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso te mostrar. Esses coloridinhos, eles são bem legais. Tem esse aqui também, abrir mais novo guia. Só que tá abrindo pequeno. Aqui tem uma observação importante, ó. Tá vendo essa região roxinha aqui que passa pelo centro do Brasil? E aí você olha aqui também a região central aqui do continente africano. Isso daqui são savanas, né? Na África são savanas. No Brasil a gente chama de cerrado.
o cerrado ele é comparado à savana africana. Eles têm essa comparação. Aí até por isso eles aqui estão com a mesma cor. Tá um roxinho. Bom, vamos voltar lá na questão. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. Não tem vegetação, pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é dois pontos. Então vamos ver aqui de novo. Roedores, aves, répteis e artrópodes. O que esses animais eles vão ter em comum, considerando que eles estão ocupando o deserto, que é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade, ou seja, regiões que têm pouca água. A adaptação que eles vão ter que ter, com certeza, é uma adaptação para compensar essa baixa umidade, essa baixa disponibilidade de água desse ambiente. A adaptação que for vai ter que ser uma adaptação que contemple essa diminuição na disponibilidade de água desse ambiente, que é o deserto. O deserto ele tem pouca água. E todo mundo associa o deserto a um ambiente muito quente, né? Mas eu não sei se você já ouviu falar isso. Ele é quente durante o dia, mas à noite ele é muito frio. A variação térmica do ambiente desértico ela é muito alta. Então, se faz tipo 60 graus de dia, sol com sol a pino, né? Sol queimando, faz 60 graus, 65 graus, à noite cai para 10 graus, 5 graus, faz muito frio à noite. Justamente porque o que faz essa regulagem térmica é a água. A água ela é uma substância que ela possui uma capacidade térmica muito elevada, né? O calor específico da água ele é muito alto e aí consequentemente a sua capacidade térmica é muito alta. Então a água ela atua como um regulador térmico. Então se você não tem a água fazendo essa regulagem térmica, cara, a variação, né, a amplitude de temperatura ela vai oscilar de muito alto a muito baixo. Então uma adaptação para o sucesso de ocupação desses seres vivos nesse ambiente é algo que compensa essa falta de água. Então vamos ver aqui. A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. O que as glândulas sudoríparas fazem na epiderme? Você sabe? Eu nem lembro mais o que é epiderme. Epiderme é uma parte da pele. A pele ela está dividida em três camadas. Você tem a parte de cima, a parte de baixo e uma parte intermediária. A parte de cima é chamada de epiderme. Derme significa. Amanda? Amanda?
Oi, seu microfone parou de funcionar do nada. Não, eu acho que caiu a minha internet aqui, deu uma oscilada. Ah, sim. Mas aí eu estava te dizendo que a tela voltou para você? Voltou. Eu estava dizendo o seguinte, que um grande número de glândulas sudoríparas vai fazer o ser vivo perder mais água, já que as glândulas sudoríparas são produtoras de suor. E uma outra coisa é que só tem glândula sudorípara desses seres citados aqui, os roedores e as aves. Répteis e artrópodes não têm glândula sudorípara. Eles não têm suor. Então não pode ser a letra A. Então a gente já descarta aqui a letra A. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Amanda, o segredo está nesse finalzinho aqui, ó. Concentrado. Quando eu faço alguma coisa concentrada, eu tenho mais água ou eu tenho menos água? Menos água. Quando eu tenho uma coisa diluída, eu tenho mais água. Quando eu tenho uma coisa concentrada, eu tenho menos água. Então, ó, a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, isso contribui para o ser vivo economizar água. Você conseguiu entender o raciocínio? Consegui sim. E todos eles aqui fazem isso. Então, eu digo quase que com certeza que a resposta vai ser a letra B. A gente vai só conferir as outras para poder ver se tem alguma coisa para a gente pensar um pouco mais. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Roedores são desenvolvidos em ovo com casca? Não. Não, né? Roedor é mamífero, né? Então já descartou a letra C. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Répteis controlam a temperatura corporal. Você já viu a cena do jacaré pegando sol, da iguana pegando sol para esquentar o corpo? Tartaruga. Todos os répteis eles têm esse comportamento. Eles precisam pegar sol para esquentar o corpo para eles começarem a ter uma atividade no dia deles. Se eles ficarem em um ambiente frio, o tempo todo num ambiente frio, eles baixam o metabolismo dele, porque a temperatura deles varia com a do ambiente. Eles são o que nós chamamos de psilotérmicos. Psilotérmicos. São seres vivos térmicos. São seres vivos que a temperatura variam com o ambiente. Os anfíbios, os répteis, os peixes, todos eles possuem essa característica. Se eles estão num ambiente quente, o corpo deles está quente. Se eles estão num ambiente frio, o corpo deles está frio. Então, eles não conseguem controlar a temperatura corporal. Então, já descarta também a letra D. Letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Artrópode tem pulmão? Mosquito, barata, mosca, borboleta, Não. camarão, aranha? Não tem pulmão. Não. Então, já descartou aqui a letra E. Então, ficou realmente só com a letra B. Não é uma questão difícil. É uma questão que você tem que pensar, que você tem que analisar, que você tem que refletir, lembrar de determinados conceitos, né? Entender que aqui o roedor é um mamífero, ave é uma ave, réptil, um réptil, artrópode é um artrópode, né? Então, é um invertebrado. Aqui são vertebrados e aqui é um invertebrado. E lembrar aí das características, né? Roedor, como mamífero, desenvolvimento uterino. Ave, coloca ovo. Réptil, coloca ovo. Mas ave e réptil, a ave consegue controlar a temperatura do corpo. O réptil não consegue controlar a temperatura do corpo. E os artrópodes, que são invertebrados, né? Tem ali o grupo dos artrópodes é o grupo de seres vivos mais abundante no planeta Terra. Aliás, eu já vi isso em questão de prova, tá, mano? Qual o grupo de seres vivos que mais tem representantes na superfície terrestre? São os artrópodes. Dentro dele, a gente tem os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodes e os quilópodes. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui.
Amanhã você acha que dá pra gente fazer aula, mano? Não sei, acho que sim. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer aula amanhã. Eu não vou estar, não estarei ocupado, tá? Não tenho problema nenhum. Vê como que vai ser o seu dia de amanhã. Se você achar que dá para fazer, você me fala. Ó, Fala. Roberto,